noite a todos, meu abraço querido. Ao chegar na casa, eu recebi alguns abraços e as pessoas estavam me agradecendo por eu estar aqui. E foi muito estranho, porque na verdade quem estava preparado para agradecer era eu, né? E aí eu vou preferir ficar com essa luz reduzida, porque aí o slide vocês aproveitam melhor. Não estou? Estou na sombra. Acho que não. Se eu estou na sombra... Ah, que isso. Então, como eu estava dizendo, eu é que agradeço essa oportunidade que a casa me deu, pelos convites de pessoas queridas e amigas, e foi feito um alinhavado bem rápido, e aqui estamos para dividir um estudo com vocês, que vocês podem ter certeza que foi feito com muito carinho. Na última oportunidade que nós tivemos a Anete Guimarães, ela falava daquelas provas que às vezes nós espíritas ou aqueles que já estão, né, navegando aí nessa jornada espírita durante muitos anos, ainda às vezes cobram provas. E na ocasião a gente chegou a sugerir a oportunidade de vir aqui trazer esse estudo, que é um estudo totalmente científico. É claro que nós vamos ter o nosso embasamento nas obras de Kardec, mas o mais importante é trazer para vocês algo que não vai deixar nenhum tipo de dúvida, porque em muitos momentos nós espíritas nos comportamos espíritas até o primeiro problema aparecer em nossa frente. E a gente começa a ter dúvida e começa a agir como se não fôssemos espíritas, como se não fôssemos espíritos e almas eternas. Bem, como disse o Alexandre, eu estou falando demais e nem comecei a palestra, né? A partir de agora que começam os 45 minutos. É isso que estão falando. Bem, é que esse assunto, gente, pouco falado, tá? Mas muitas pessoas acham que quando a gente fala sobre perispírito é algo sobrenatural, quando na verdade é ciência pura. Então, não é aquilo que nós devemos ou não acreditar. E o estudo tem essa finalidade na noite de hoje, tá bom? Nós não temos a pretensão de esgotar todos os tópicos, tá? Eu pude partilhar esse estudo lá no SEAC, e aí no final do nosso estudo, a dona Elisete falou assim: então você vai voltar no sábado e vai poder transcorrer por cada um desses tópicos com mais carinho, e nós vamos montar um seminário sobre perispírito. Falei, tá bom, dona Elisete, me dá mais tempo que a gente pode fazer isso com mais calma, né? Porque o assunto é extenso. E para que a gente possa realmente finalizar em 45 minutos, alguns tópicos nós vamos passar apenas trazendo a leitura para vocês daquilo que está se apresentando. Tá bom? Pois bem, nós vamos nos utilizarmos aqui como bibliografia, principalmente das obras de Kardec. Eu estou deixando a referência do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, tá? Na Gênese. Tá? E por que eu não consigo ter aqui no computador a imagem inteira aqui? Ela não aparece para mim de forma inteira, ou tem alguém que poderia fazer isso para mim? Por que ela aparece aqui, parece pequena? Porque desse jeito vai ser quase impossível a leitura, né? Não sei se isso pode. Não, esse eu não conheço. Então, não tem problema, não tem problema. O que precisar a gente lê ao lado aqui. Então, principalmente, nós vamos ter essas referências, além de outros livros que nós vamos estar utilizando. Mas eu quero
iniciar aqui falando da origem da palavra. Isso traz, já traz um entendimento. Vem do grego peri, peri quer dizer em torno de, tá? E do latim spiritus, em torno do espírito. Então, o que vem a ser o envoltório sutil perene do espírito que possibilita a interação do meio espiritual com o meio físico? Por que será que nós precisamos desse envoltório para que haja essa interação? A saber, nós temos 3 partes essenciais do ser humano: alma e espírito, espírito, perispírito e o corpo, ou corpo físico, como queiram. Pois bem, ali aparece alma e espírito juntos. Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 23, ele pergunta: o que é espírito? Ele pergunta para quem? Para os espíritos. E a resposta: princípio inteligente do universo. Bem, já sei que é espírito. Mas ele não fica, ele não deixa assim barato, né? Ele não para ali. E o que é alma? Alma é um espírito encarnado. Espera aí. Alma e espírito. E o que era alma antes de ser espírito? Alguém me ajuda? Espírito. Antes da alma se unir ao corpo, o que ela era antes? Espírito. Isso, espírito. Aí ele continua. Ele não está satisfeito ainda. Então, alma e espírito são, portanto, idênticos à mesma coisa? Resposta: sim. As almas não são senão os espíritos antes de unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Aqui eu queria fazer uma pausa, porque a gente vê muito no movimento espírita. Às vezes a pessoa comentar um assunto e fazer a seguinte afirmação: tá? O meu espírito está sentindo isso, eu estou preocupado com o meu espírito. Já ouviram coisas parecidas? Quando, na verdade, a gente acabou de ver que quem tem quem? Quem tem o quê? A alma e o espírito é que possui para vivenciar na Terra, no nosso caso, na Terra, tá, as experiências necessárias para a nossa evolução. Então, quem tem algo é o espírito que ele tem. O corpo, Carlos Santana, que vos fala, ele é um espírito, mas também é uma alma. Mas não sou uma alma penada, tá? Ainda. Eu acho que não vou ser, porque a gente está procurando estudar para saber onde nós estamos pisando, né? E eu estou, nesse momento, o quê? Eu estou Carlos Santana. Então, vamos guardar, porque nós, dentro do movimento que nos permitimos estudar a doutrina, a gente tem responsabilidades. E uma delas é não usar termos inapropriados. Então, quem tem algo é o nosso espírito, a nossa alma, porque é um espírito encarnado, que possui uma vestimenta. Então, acho que assim fica bem claro para a gente. Né? Quer fazer uma pergunta? Eu tenho 45 minutos. Olha, eu ganho na réplica mais 1 minuto. Não, podemos dizer então que a alma é o espírito encarnado? Alma é espírito encarnado. Resposta da espiritualidade para Allan Kardec. É exatamente isso. Espírito existe,
nós estamos vendo aqui no nosso estudo de hoje é sobre o perispírito. Então, qual é a interação do perispírito com o espírito e com o corpo físico? Tá bom? Vamos lá. François-Marie Gabriel Delaunay. Parece ser um português. Pois bem, ele escreve nesse livro A Alma é Imortal, ou como queira em francês, L'âme est immortelle, tá? Estudos que indubitavelmente ou inquestionavelmente provam cientificamente a existência do perispírito. Nós temos esse livro escrito em 1897, portanto, quantos anos depois do Livro dos Espíritos? Me ajuda? Alguém tem que me ajudar, eu não sei. Eu estou fazendo as contas. 40 anos depois, ele nos traz provas científicas daquilo que Kardec, conversando com a espiritualidade, tinha como respostas e que ele pôde compilar num livro. Tá bom? Em seu livro, na parte 2ª, no item 2, ele cita as experiências do coronel Albert de Rochat, que havia escrito A l'extériorisation de la sensibilité. Não sei se o francês foi correto, mas aqui eu trago a capa do livro de Albert Rochat. Qual é a importância desse livro? Ele está querendo a comprovação científica da existência do perispírito. E nesse livro, ele traz a revelação do que é real, de positivo, portanto, cientificamente verificável nos processos de exteriorização da sensibilidade. Eu vou explicar o que é isso, mas me acompanhe. Não se trata de uma... Isso que eu vou ler agora está no prefácio. Não se trata de uma especulação gratuita a respeito, mas uma exposição de experiências realizadas com métodos rigorosos, segundo um plano bem estabelecido e bem seguido. O professor Albert de Rochat era diretor do Instituto Politécnico de Paris, homem de ciências, que deixou impressionante bagagem de trabalhos e livros. Ele surpreende o leitor com uma sequência de experiências. Então nós vamos se ater à experiência que trouxe de maneira visível algo que a gente pudesse aproveitar para o nosso estudo, tá bom? Ele é autor de 18 livros de 71 artigos científicos. Então quando a gente fala num homem de ciências, é que ele vai se utilizar de processos muito rigorosos para se chegar a uma conclusão. Tá bom? Ele criou uma experiência de fotografia da sensibilidade. Ele criou 3 tipos de situações. Ele fez uma experiência com a senhora Lux, que ele vai relatar no livro, e vocês vão me permitir, depois eu vou fazer a leitura, em que, inicialmente, ela era desperta, tá? Na segunda situação, ele tem ela adormecida pela hipnose, porém não exteriorizada, eu vou explicar o que é isso, e na terceira situação, ele faz a experiência com ela adormecida e exteriorizada, tá bom? Então vamos ler as palavras dele no livro Fotografia de uma Exteriorização. Daí os meus ensaios com o aparelho fotográfico. Ensaios que vou relatar de conformidade com o meu registro de experiências. Data: 30 de julho de 1892. Carlos não está trazendo nada novo para vocês. Fotografei a senhora Lux primeiramente desperta, depois adormecida e sem estar exteriorizada, e por fim adormecida e exteriorizada, servindo-me neste último caso de uma chapa
que tive o cuidado de conservar por alguns instantes em contato com seu corpo, dentro do chassi, antes de colocá-lo na máquina. A foto que vocês veem é uma lata, tá? E que dentro dessa lata existia a gelatina de brometo ou bromogelatina, que era a maneira que era feita as nossas fotografias. Época então que não havia essa utilização do smartphone, que está transmitindo ao vivo uma palestra que está ocorrendo neste momento. Então, naquela época, para se ter o registro fotográfico, nós precisávamos dessa latinha, que era uma lata grande, na verdade, que continha a gelatina de bromureto ou bromogelatina. Entenderam a experiência dele? Ele pegou esse chassi metálico e colocou em contato com o corpo da senhora Lux. Primeira situação, ela estava desperta. Outra foto. Na segunda situação, ela estava adormecida, porém não exteriorizada. Não exteriorizada, para ele, era não magnetizada. Quando ocorre a magnetização, tá, a pessoa... nós vamos estar tratando desse assunto nas propriedades do perispírito, ela tem a expansão. Então, esse magnetismo, ele tratava de exteriorização. Nós, espíritas atuais, sabemos que é a magnetização. Então, vamos entender, aonde ele diz uma coisa, a gente entende outra, tá bom? E na terceira, tem ela adormecida e exteriorizada, magnetizada. Ele pega uma agulha e pica nas 3 fotografias, não na senhora Lux, em determinado ponto, e ele quer saber se ela sente alguma coisa. É um bruxo, né? Em 1892 fazer um tipo de experiência dessa. E vamos ver o que ele conseguiu. No dia 30 de julho, ele pica a mão direita da senhora Lux nas 3 situações. Na primeira, nada acontece. Na segunda, ela está adormecida, mas não magnetizada. Ela tem uma sensação na mão. Pequena, mas tem. Não sabe o que aconteceu. E na terceira, ela sente uma dor muito forte. 3 dias depois, ele pede para que ela retorne, que é que ela esteja no mesmo ambiente da fotografia. E com as 3 fotografias, ele faz o mesmo teste. Só que desta vez, ele foi mais audacioso. Ele quis riscar a gelatina. E ele faz um risco profundo na mão, na fotografia revelada, tá bom? Ele faz um risco profundo na mão, sem que ela saiba que é na mão. Foi na mão direita dela. E aparecem marcas profundas na própria pele dela. E ela grita de dor. Estava presente nesse momento, tá, o Dr. Paul Jaurès, que ele conseguiu verificar que na epiderme, que é a camada que recobre a nossa pele, não havia marca alguma. Porém, na derme, que é a camada seguinte, encontravam-se 2 arranhões, exatamente como tinham sido feitos na mão da senhora Lux. Para ele, como ele diz, as placas de bromogelatina, ou gelatina bromureto, haviam capturado, como ele descreve na página 52 do livro. Eu tenho aqui, tá? Vocês podem pegar em PDF, mas eu trouxe no pendrive os 2 livros que eu vou citar. E aí eu posso deixar na casa. Eflúvios susceptíveis de agir sobre sentidos hiperestesiados. É como ele entendia o magnetismo. Então foi uma experiência extremamente científica, feita por uma pessoa absolutamente séria, e que comprovou que quando
nós estávamos magnetizados, algo acontecia. Vamos seguir. Livro dos Espíritos, na questão 93. O espírito propriamente dito tem alguma cobertura, como pretende alguns, está envolvido numa substância qualquer? Pergunta de Kardec. Resposta. O espírito está envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Suficientemente vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. A espiritualidade está trazendo o significado de perispírito. E ele continua, no mesmo parágrafo, envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então eu trouxe aqui, tá, um esquema para exemplificando exatamente o que a espiritualidade falou. Então nós temos ali a presença de parece ser um caroço, né, um abacate, né? Lembra bem um abacate? Nós temos a semente que corresponde ao espírito. Tá? O perisperma, como foi dito, que recobre o espírito, essa camada amarelada que nós vemos no desenho, tanto na fruta quanto ali no esquema do nosso espírito. E a casca como sendo o corpo físico. Isso foram palavras textuais, tá, que estão no Livro dos Espíritos, tá bom? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Às vezes fica a dúvida, né? Vocês estão vendo que eu sou muito apegado às palavras, a gente traz aqui, vicissitudes são variações, revés, tá? Consequências positivas ou negativas que o espírito estaria sujeito, tá bom? Por estar menos sujeito a essas vicissitudes, ele já se mostra o quê? Menos compacto, menos pesado e menos grosseiro. O que não é o caso ainda nós aqui na Terra. Você viu, ano passado, o mesmo estudo com a câmera fotográfica hermética? Eu não. Foi feito o mesmo estudo ano passado com uma câmera fotográfica totalmente hermética, tipo de medição de fótons. E o cientista pede para, se tivesse espírito no ambiente, Que se manifestasse. dentro da câmera. E a câmera fotografou os feixes de luz que refletiram nos fótons e revelou. Então foi exatamente quase o mesmo princípio que ele conseguiu provar com a câmera de fótons no passado. Bacana. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas e torna-se cada vez mais etéreo, celestial, puro, considerado divino, até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Pois bem, então nós temos outros mundos. Então, além da Terra, nós temos outros mundos habitados. Alguém já nos disse uma vez, eu não lembro bem quem foi, né, que na casa do meu pai há muitas moradas. Então não é só o nosso planeta azul que é habitado. Então aqui nós precisamos das características, tá, desse mundo em que vivemos. Mas o perispírito tem outras denominações. E às vezes a gente vai ver na doutrina espírita e pensa tratar-se de coisas distintas. Corpo espiritual ou psicossoma, como chamou André Luiz,
corpo fluídico de Leibniz e modelo organizador biológico de Hernani Andrade. Tá bom? É a mesma coisa. Perispírito, então, fazendo um pequeno resumo até agora, é envoltório semimaterial adquirido pelo espírito. Com a morte, desliga-se do corpo físico e acompanha o espírito. Nós estamos falando sobre o perispírito. Arquivo onde ficam registradas as experiências de toda a sua existência. Haroldo Dutra faz uma comparação do perispírito à fotografia, tá? E ele se refere que o nosso perispírito é como se nós estivéssemos tirando fotografias das coisas boas que fazemos ou daquelas não tão boas, daquelas atitudes iluminadas ou um tanto pesadas. E que, como isso tudo fica registrado, tá, ele passa a atuar em nossas vidas como um imã. Se o perispírito nos acompanha nessa e nas vidas que já vivemos e nas próximas, então nós seremos responsáveis por tudo que vai acontecendo no decorrer dessas existências. Nós vamos nos aprofundar e nós vamos ver que as nossas doenças físicas começaram antes do nosso perispírito. Entendem isso? Vamos acompanhando. Ela comprova essa individualidade, apesar de não mais possuir o corpo material. E o perispírito guarda a aparência de sua última encarnação. Então o espírito que vos fala, que hoje é Carlos Santana, quando desencarnar, vai guardar esta aparência. Então essa individualidade. Então, chegando ao mundo espiritual, Carlos Santana continua Carlos Santana tagarela, do mesmo jeito, como disse meu amigo Alexandre, e isso vai até que haja uma nova oportunidade de reencarnação no mundo em que eu for determinado a encarnar, e a partir daquele momento, essa individualidade vai ter características distintas. O perispírito acompanha o espírito em todo o seu processo evolutivo. Mas na questão 95, Kardec pergunta: o envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Resposta: sim, tem a forma que o espírito queira. É assim que ele vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e pode tomar a forma visível e mesmo palpável. Não vou me ater neste momento, mas guarda isso, tá? O perispírito pode ser palpável. Vamos lá. Mais um resumo, porque a gente, já que é estudo, vocês têm que ir guardando isso como se fosse um vestibular, né? Ó, questões importantes. Vamos guardando. Transmite a vontade do espírito. Ok. Recebe sensações do corpo. Opa. É moldável e se adequa aos mundos em que o espírito irá habitar. Irradia-se para fora do corpo físico sobre a forma de aura. Essas fotografias que nós vemos ultimamente, tá, estão fotografando a nossa aura. Evolui junto com o espírito e se sutiliza à medida que o espírito evolui. Tá bom? Essa individualidade, Kardec, ele é muito preciso e ele precisa entender para poder deixar para nós, né, a explicação precisa, não aquela que a gente acha que está entendendo. E ele pergunta: como a alma constata a sua individualidade se não tem mais o corpo material? Carlos Santana chegou lá no plano espiritual, como é que vão saber que ele é o Carlos Santana? Então tá, a resposta está aí. Tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera de seu planeta.
e que representa a aparência de sua última encarnação, ou seja, seu perispírito. Perispírito tirou umas fotografias, tudo que eu fiz de bom e de ruim está fotografado, está guardado. Todas as atitudes iluminadas ou não tão iluminadas, lá estão gravadas. Então, quando eu chego lá, eu não viro anjo. Mas você já chegou no plano espiritual, você vai ter umas asinhas. Não, não tem asinha alguma lá. Elas vão ser cortadas antes. Tá vendo? Origem dos materiais que formam o perispírito, já que ele... Nós já demos as dicas aí, mas vamos continuando. O perispírito é formado com o elemento fluídico de cada globo. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores e vêm ao nosso meio tomam um perispírito mais grosseiro, do fluido universal de cada globo, e é por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda o envoltório como mudais de roupa. Por quê? Esse invólucro é diferente, tá bom? O invólucro inseparável da alma, perispírito ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Já vimos que também o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível, palpável, sensível ao tato. Carlos, de vez em quando você esquece de pôr o acento e aí fala fluido, faz uma confusão danada. Devia estar sentado ouvindo a palestra, ao invés de vir trazer o estudo para vocês. Então, mais uma vez, nós, espíritas, temos algumas responsabilidades. E essa é uma delas. Qual que é a diferença em fluido e fluido? Pois bem, o dicionário nos ajuda. Fluido, o material pode estar se apresentar na sua forma líquida ou gasosa. E fluido na forma líquida. Ok? Então, continuamos. Perispírito tem função. Que coisa boa. São 3 funções a saber: contenção, ligação e intercâmbio. Pois bem, o perispírito conterá, no sentido de delimitar, de dar contorno e aparência, o espírito, dando-lhe a forma à nossa percepção. Quando da necessidade da reencarnação, o espírito precisa delinear, organizar, delimitar o processo morfogenético, presidindo a elaboração das formas disponíveis do corpo que será desenvolvido para albergá-lo. Aí, falando do modelo organizador biológico de Hernani Andrade. Quando nós, no plano espiritual, estamos nos preparando para o processo reencarnatório, a gente precisa de um corpo. E esse corpo, ora vai ser muito alto, ora vai ser muito baixo, ora vai ter defeitos, ora vai... Lembra que nós somos responsáveis pelas coisas que foram acontecendo em nossas vidas? O nosso espírito, nosso perispírito, foi tirando fotografias e ficou tudo gravado em nós. É como se a gente chegasse no plano espiritual cheio de fotografiazinha que a gente não está vendo, que a gente não está olhando para o espelho. Mas ali ficou gravado tudo o que nós fizemos nas anteriores. Para que a gente venha para a próxima, a gente escolhe um corpo diferente. E uma das funções do perispírito é a contenção. Ele vai criar essa forma, esse modelo organizador biológico. A outra função é a função de ligação. O espírito encontra-se numa frequência muito alta, enquanto a matéria, o corpo, vibra numa muito baixa. Assim, o elemento de ligação entre eles deverá forçosamente ter campos ou zonas que vibrem nessas duas faixas de frequência, ou pelo menos próximo a elas, para assim poder viabilizar a conexão. Na estrutura do perispírito, encontram-se destacados pelo menos 2 grandes campos, um que se une ao espírito, chamado
campo mental. Campo mental se une a quem? Ao espírito, tá? E o outro se une ao corpo, chamado campo vital. Sejam, pois, nesses campos que encontraríamos os elos que prendem o espírito ao corpo. Tá bom? E a terceira função é a função de intercâmbio. Através de elementos sutis, o perispírito traduz ao espírito as informações ocorridas na carne, bem como conduz as respostas ao espírito. Então, eu trago aqui as três situações: o espírito, perispírito e corpo físico. Então, para que o espírito transmita ao corpo físico, né, ele necessita qualquer intuição, qualquer sensação, não física, claro, ele precisa do perispírito para comunicar-se com o corpo físico. Assim como o corpo físico transmite ao perispírito, tá, para que esse faça a conexão com o espírito e assim ele entender. Lembra que o Carlos está Santana agora. Então, quem verdadeiramente existe é um espírito. Então, ele é que precisa ter todas as informações que foram vivenciadas nesse corpo físico. E quem faz a intermediação? Perispírito. O pessoal já assistiu isso aí, estava brincando comigo. Não precisava nem trazer. Bem, tínhamos três funções. Saúde. Tínhamos três funções. Agora, a saber, quantas propriedades o perispírito tem e que vocês poderiam me ajudar? Alguém chutaria um número aí? Esse é o motivo de um estudo longo. Só tem 17 propriedades principais, distintas. Esse estudo foi trazido para nós, né, por o Zúñiga Zimmermann. Então, nós vamos navegar através dessas 17 propriedades de Zalmino Zimmermann, ok? Que ele trouxe para nós no estudo dele. Plasticidade. O perispírito é o eterno espelho da mente, moldando-se de acordo com seu comando plasticizante. Contudo, tal possibilidade de alterar a indumentária perispiritual é limitada ao padrão evolutivo. O espírito só pode adequar-se perispiritualmente aos moldes que digam com suas vivências pretéritas e atuais, ou seja, com a sua realidade íntima. Nós vamos um pouco rápido porque são 17. Densidade. Espíritos moralmente adiantados, mais sutil e se aproxima dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, aproxima-se da matéria, tem feição pastosa, continuação do corpo físico. Quanto menor a densidade do espírito, menor seu peso e maior a sua luminosidade. Nos mundos superiores, esse envoltório se torna tão etéreo que para nós é como se ele não existisse. Espíritos puros. Ponderabilidade. Nossa posição mental, afirma André Luiz, determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório. Luminosidade. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam e enfraquecem. A luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior o seu adiantamento. Essas características são propriedades do perispírito. Então, o espírito eterno leva consigo todas essas características. Daí a responsabilidade individual, tá, de nós estarmos atentos àquilo que nós estamos fazendo.
ou aquilo que nós não estamos fazendo. As nossas atitudes. E, Carlos, complicou. Que até os nossos pensamentos estarão registrados no nosso perispírito. Penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Ele atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Daí vem que não há como impedir que os espíritos entrem num recinto inteiramente fechado. Mas, em obras póstumas, Allan Kardec traz uma observação. Em níveis menos adiantados, os espíritos muitas vezes não conseguem atravessar os obstáculos. Mas, Carlos, você acabou de dizer que nenhum obstáculo lhe opõe, porque ele não sabe como fazer. Se soubesse, se fosse mais adiantado, ele ultrapassaria. Então, como nós, na prece inicial foi dita que nosso ambiente é preparado desde as primeiras horas, a câmara de passe é um ambiente sagrado, porque a espiritualidade sabe da necessidade da limpeza naquele ambiente. Então, os espíritos que ali adentram por convite nosso. No momento que a porta é fechada, eles não vão atravessar aquela porta porque não sabem como fazer. A luz é tão intensa que atrapalha a entrada deles, a não ser que nós os convidemos. É a proteção. Mas ele tem a propriedade de atravessar qualquer. Não há nada que o oponha, mas ele não sabe como fazer. Unicidade. A estrutura perispírita, como reflexo da alma, é única. Como esta, não há perispíritos iguais. Como a rigor, inexistem almas idênticas. Existem almas afins, mas não idênticas. Visibilidade. O espírito em si é completamente invisível aos olhos físicos. Não o é para os espíritos. Os menos adiantados só percebem o corpo espiritual de seus pares, captando o aspecto geral. Já os espíritos superiores podem perscrutar a intimidade perispiritual de desencarnados de menor grau de elevação, bem como a dos encarnados, observando-lhes as desarmonias, necessidades. Aqui eu trouxe só uma primeira foto, não vamos nos demorar, tá? Do médium Peixotinho em sessão de materialização em Pedro Leopoldo, na presença de Chico. Nós temos algo mais para trazer para vocês. William Crookes foi considerado o pai do espiritismo científico. Segundo Charles Richet, companheiro de estudo de Gabriel Delaunay, lembra de Gabriel Delaunay? Pois bem, as experiências de William Crookes foram as mais célebres, as mais definitivas, sobre as quais parece impossível que pairem qualquer sombras de dúvidas. Ao tomar conhecimento da médium Florence Cook, não Crook, tá? O nome dele é William Crookes. A médium de 16 anos chamava-se Florence Cook. Em abril de 1872, que vinha materializando o espírito de Kate King, e que muitos estavam descrédulos. Eu vou explicar por quê. Resolve então fazer uma série de sessões, onde ele pôde comprovar de forma decisiva a existência de Kate King, descritas nesse livro Fatos Espíritas, que também está disponível na internet em PDF. Eu tive o cuidado de trazer, está aqui também no nosso pendrive. Podemos deixar aqui já gravado para vocês. Durante 6 meses, ele promoveu uma série de sessões com a médium em sua casa, onde ela, muitas vezes acompanhada de sua mãe e de outros assistentes de William Crookes, onde pôde comprovar a veracidade das aparições de Kate King.
Florence Cook não foi a única médium a materializar Kate King. Vamos em frente porque, só para não tirar a surpresa. O corpo perispirítico, resultante de um campo que a alma projeta, aglutinador de recursos da natureza terrestre, surge como uma estrutura, por assim dizer, quase material a instrumentá-lo. Aqui, ao centro, nós estamos vendo Kate King. Isso é uma foto tirada por William Crookes, ok? Essa é uma propriedade do perispírito, a corporeidade. Então, essa materialização, nós temos os dois assistentes, tá? Ocorreu durante 6 meses. Por isso que William Crookes resolve colocar isso num livro. Tangibilidade, o perispírito com suporte ectoplásmico que lhe dê expressão física pode tornar-se materialmente tangível, no todo ou em parte, pois tocando o corpo ectoplásmico, obviamente toca-se no perispírito que o sustenta. Aqui nós temos 2 fotografias em 2 momentos distintos. A gente vê a mãe de Florence Cook com o rosto virado, depois já virando, e um dos assistentes a cumprimenta. A esposa de William Crookes pôde escutar o coração de Kate King, um espírito materializado. Pôde cortar o cabelo de Kate King e, ao mesmo tempo, pôde cortar parte dessa veste com que ela se apresentava. Os estudos que foram feitos por William Crookes, que tentavam comprovar a existência de Kate King, que isso não era uma farsa, se deu principalmente por causa da aparência de Kate King e de Florence Cook. Carlos, é a mesma pessoa. Isso tudo foi uma grande farsa. Pois bem, William Crookes descreve com detalhes tudo o que ele fez para comprovar, porque a médium ficava numa sala e havia uma cortina que separava do ambiente. Ela foi amarrada, as suas mãos, e presas ao divã em que ela ficava deitada. William Crookes descreve as diferenças de cores das roupas e a impossibilidade de que Florence Cook e Kate King fossem a mesma pessoa. Kate King alertou que precisava do ambiente bem escuro. Então eles usavam uma garrafa com um líquido que iluminava levemente o ambiente. Com fotografias de grande exposição, eles captavam essas imagens. Ela foi tocada, teve o cabelo cortado, teve as vestes cortadas. Então, a partir dessas experiências, ele descreve com detalhes no livro, ele fala até a tentativa de entrar rapidamente na sala onde estava a médium Florence Cook deitada, sem que a Kate King saísse do ambiente, e é claro que naquele mesmo momento ela desaparece, só que ao entrar na sala, a médium está em transe, deitada, com as mãos amarradas, presa ao divã. Mais uma propriedade, sensibilidade global, a percepção do meio que envolve o espírito sem o corpo físico, acontece como um registro global do perispírito, ou seja, uma percepção que o espírito realiza com todo o seu ser. Assim vê, ouve, sente, enfim,
com o corpo espiritual inteiro, independente mesmo da posição ou direção. Uma vez que as sedes dos sentidos não encontram localização tão específica quanto se observa no estado de encarnação, em que a percepção e sensações físicas ordinariamente não se desvincula de suas bases anatomopatológicas. Não está tão difícil de entender. Nós temos terminações, nós temos sensores nas nossas mãos. Se eu toco a minha mão, eu não sinto meu pé. Se eu toco o meu pé, eu não vou sentir como se fosse a minha mão. Então eu preciso disso. O perispírito não. Ele tem o que se chama de sensibilidade global. É uma das propriedades. Sensibilidade magnética. O perispírito, campo de força que é a sustentar uma estrutura semimaterial, apresenta-se como não poderia deixar de ser, particularmente sensível à ação magnética. No processo do passe, o espírito, acumulando energia, estimulando a sensibilidade do médium, conjuga suas forças com a deste, psíquicas e vitais, para a transmissão dos recursos de cura. Então, toda aquela magnetização que o médium transmite a nós no passe vem da sensibilidade magnética, mais uma das propriedades do perispírito. Expansibilidade. O espírito intrinsecamente indivisível pode, entretanto, conforme suas condições, expandir-se, ampliando o seu campo de sensibilidade e também de percepção. Graças a essa propriedade é que se torna possível o contato perispírito a perispírito, que marca o fenômeno mediúnico. Pois bem, o espírito comunicante, através do seu perispírito, em ondas pensamento, se comunica com quem? Com o perispírito do médium. O perispírito leva a informação ao espírito, que decodifica, transmite ao perispírito e retorna ao corpo físico. Eu já tive a oportunidade de estar ao lado de Divaldo, acompanhando durante as suas assinaturas, e as pessoas chegam com livros, com fotografias, com nomes e pedem: por favor, Divaldo, me traz uma mensagem. E ele explica que o telefone toca de onde para onde? Toca de lá para cá. Do comunicante para o médium. Não é o médium Divaldo Pereira Franco que vai tocar um WhatsApp lá para o outro lado para obter a resposta. Fica claro isso para vocês? Quando o espírito comunicante quer trazer uma mensagem de psicofonia, de psicografia, é ele que se manifesta através do médium. Muitas vezes convidado, outras vezes não. Muitas vezes, que é o absolutamente normal, é quando ele está pronto a trazer essa mensagem. Então não adianta nós tocarmos o telefone daqui para lá. Aqui uma foto que traz mais ou menos, exemplificando essa expansibilidade, já com os chakras mais sensibilizados, magnetizados, por assim dizer. Bicorporeidade. Outra propriedade, embora de certa forma a expressão mais adiantada da expansibilidade, define-se particularmente como notável faculdade do perispírito, que possibilita, em condições especiais, o seu desdobramento. Nós, normalmente, de acordo com aquelas vibrações que a gente se prepara para o nosso sono físico, do corpo físico, a gente pode ter o nosso desdobramento para zonas mais adiantadas ou menos adiantadas, terem sonos mais tranquilos ou mais agitados. Tá bom? Eu não estou me demorando, lembra que eu não ia me demorar? Em cada uma delas, mas são 17 que nós estamos correndo aqui. Mutabilidade, o perispírito, no decorrer do processo evolutivo, se não é suscetível de modificar-se no que se refere à sua substância, o é em relação à estrutura e forma.
sabe-se que por meio da ação plasticizante, o espírito mudar. Por exemplo, seu aspecto, porém, tal fenômeno envolve apenas modificação transitória e superficial sustentada transitoriamente pela mente. Ensina Kardec que o envoltório perispíritico de um espírito se modifica com o seu progresso moral, que este realiza em cada encarnação. Então é o nosso esforço, a nossa evolução que vai trazer algo melhor, modificado dentro do nosso perispírito. Então nós seremos responsáveis por aquilo que nós fizermos de errado com o nosso corpo, de certo também. Mas depois não adianta a gente maldizer que está tendo uma doença física inexplicável, ele é uma pessoa tão boa, né? Como é que pode acontecer justamente com ele? Talvez ele não tenha sido uma pessoa tão boa, né, em outra existência e necessita da depuração, da purificação daquela falta cometida que está gravada no seu perispírito. Capacidade refletora. O perispírito, nas palavras de André Luiz, é suscetível de refletir em virtude de tecidos rarefeitos de que se constitui, glória ou viciação da mente. Por isso, a atividade mental nos marca o perispírito e identificando nossa real posição evolutiva, nossos pensamentos. Odor. O perispírito a refletir-se na aura caracteriza-se também por odor particular, facilmente perceptível pelos espíritos. Muitos já tiveram a presença de entes queridos e trazem para o ambiente a presença, né, o odor, o cheiro de um perfume conhecido. É uma maneira que esse ente querido quer dizer que ele está presente. Eu não sei se alguém teve essa bênção de ter, né? Estou sentindo um cheiro de jasmim, eu não sei de onde vem, não existe esse cheiro, como muitas vezes sente lá um cheiro diferente, de fumaça ou de coisa parecida, né, que traz, né, a sensação de um espírito menos evoluído, né? Temperatura. Como no desenvolvimento da atividade mediúnica, certos médiuns registram, por exemplo, uma espécie de gélido torpor com a aproximação de alguma alma sofredora, ou ao contrário, uma cálida sensação de bem-estar quando da aproximação de um espírito superior. É lícito cogitar da possibilidade que o perispírito também mostre uma espécie de temperatura própria, relacionada naturalmente com o grau de evolução do espírito. Isso aí eu acho que já é experienciado por alguns, né? Aquela sensação de mal-estar que a gente sente. Gente, que calafrio é esse? O que é isso? O que está acontecendo aqui nesse ambiente? E isso parece estar relacionado exatamente com a aproximação de um espírito menos evoluído. Ou então aquela sensação gostosa. Parece que tem alguma coisa nos abraçando, nos afagando, quando da presença de um espírito mais evoluído. Quase terminando, perenidade. Lembra do envoltório sutil e perene? O que é perenidade? Propriedade do que é eterno, indestrutível. Gabriel Delaunay afirma que a alma se encontra unida à substância perispirítica que coisa alguma pode destruir, nem os milhões de graus dos sóis ardentes, nem os frios do espaço infinito. Somente a vontade pode modificar. Então, é a nossa atitude. Isso sim, o espírito nunca retrocede em sua senda evolutiva, mas o perispírito pode sofrer deformações e até mesmo perder a sua forma física, devido ao uso imprudente que o espírito faz de seu corpo físico quando encarnado. Aqui nós trouxemos, né, o livro de Irene Pacheco Machado, em Driblando a Dor, onde ela descreve
do espírito Luiz Sérgio, tá? O seu perispírito completamente deformado pelo uso constante do álcool e das drogas. Finalizando, a vida moral e emocional de cada ser pode alterar, preservar ou violentar todo o sistema do corpo espiritual. Ações, pensamentos e emoções determinarão, segundo a sua intensidade e persistência, o grau de saúde espiritual. O pensamento evangelizado ou elevado influi de maneira direta sobre o metabolismo perispiritual, projetando raios de elevado teor. Mudança na estrutura interna do perispírito e saúde física. Então essas doenças começaram aonde inicialmente? Em nosso perispírito, para depois elas se apresentarem de forma, né, presente no nosso corpo físico. Kardec diz que a alma é, assim, um ser simples, o espírito um ser duplo e o homem um ser triplo. Eu agradeço a vocês pela paciência, pela atenção. É um tema longo e que a gente procurou, infelizmente, de forma muito rápida, né, corrida pelo menos. Se não foi rápida, pelo menos corrida o foi, para que a gente trouxesse, tá, um esboço do que é o perispírito. E nós, como estudantes da doutrina, temos a responsabilidade de entender, compreender qual que é o papel do perispírito e por quê, né, das explicações que as pessoas falam que nós somos responsáveis, por que que nós somos responsáveis? Porque o nosso perispírito grava, recolhe todas as nossas experiências. E a última propriedade que a gente colocou ali, perenidade, de forma indestrutível. Nós podemos sim modificar o nosso perispírito de acordo com a nossa evolução ou recuperação, como queiram, tá? Então, daí a responsabilidade é muito grande. Bem, eu espero que vocês possam ter aproveitado, que possam refletir sobre o assunto e tenho certeza que foi feito com muito carinho, né? E eu agradeço imensamente essa oportunidade que me foi dada pela casa. Meu muito obrigado. Viu?